A paz do Senhor Jesus, irmãos. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Vamos continuar aqui o estudo do livro de 2 Crônicas. O capítulo é o 16. A gente vai ver que é um capítulo que tem 14 versículos e o título é Guerra contra Baasa. Nós vamos ver e aprender, aqui nessa história bíblica, aleluia, essa direção de Deus para a sua e para a minha vida nesse dia que se chama hoje, amém? O versículo 1 fala assim, ó: no 36º ano do rei Asa, Baasa, rei de Israel. Então, você lembra disso, sabe? Vamos relembrar que além do reino sul, que era Judá e Benjamim, que estava o rei Asa, filho ali que vinha da linhagem ali de Judá, de Salomão, depois seu filho veio a linhagem dele. A gente vê que tinha do reino norte também, da linhagem dos reis que vinham da parte de Israel. E Baasa é o que estava aqui. A gente sabe que Asa, o rei Asa, ele ficou bastante tempo no seu reinado, e teve vários reis de Israel que estiveram no tempo do reinado dele, E aqui, no capítulo 16, era Baasa. Diz assim a palavra: subiu contra Judá e edificou a Ramá, para não deixar ninguém sair, nem chegar a Asa, rei de Judá. Qual que era a briga aqui, irmãos? Era com as coisas de Deus? Sim. Era um ciúme, uma soberba que existia da parte do rei de Israel para com o rei de Judá. Se a gente for pensar, trazer para os dias hoje, irmão, não tem divisão na obra de Deus, não tem divisão no meio do corpo de Cristo, não pode ter divisão na nós que falamos que somos do Senhor. Ah, mas eu frequento ou congrego na igreja Z, e você frequenta e congrega na igreja Y. Aquilo lá é um nome só, irmãos, que precisa existir nos dias de hoje para documentação, regulamentação, tantas coisas. Mas, irmãos, nós servimos a um Deus, um Senhor, só um Deus, um Senhor, diz a palavra, e ele chama Jesus. O nome do ministério, irmãos, não salva ninguém. Quem salva é Cristo. Nós temos que adentrar pela palavra. Adentrar a palavra é o próprio Jesus falando comigo e com você. Então, o rei de Israel fazia guerra com o rei de Judá porque eles queriam criar esse sistema político separado. E também, vamos falar assim numa linguagem religioso, porque a gente sabe que o templo, a parte geográfica, a localização dele era em Judá. E o que acontecia? O povo de Israel, antes da separação que houve ali, aleluia, entre Roboão, filho de Salomão, e Jeroboão, iam todos ali em Judá, que faz parte da parte geográfica de Israel, do país ali, aleluia, Jerusalém, para ficar mais fácil para você entender. Aí quando houve a divisão, os da parte do Reino Norte, começando por Jeroboão, isso está gravado no canal aí, no livro de Reis, livro histórico, 2 Reis, ele fez pecados, fez coisas que levou o povo a pecar, o povo a se afastar de Deus. E muitas vezes nós lemos na Bíblia os pecados de Jeroboão, porque ele, como o primeiro rei de Israel, irmãos, ele poderia ter feito a diferença, ele poderia ter sido um exemplo, poderia ter sido um homem de Deus, levado o povo a estar com o Senhor. Não, ele foi pelo caminho mau, ele foi pelo caminho da idolatria, irmãos, dos costumes pagãos de povos, de demônios, e isso por isso que é falado muito isso na Bíblia, os pecados de Jeroboão. Se você procurar aí no canal, os livros de Reis, aí os links, o estudo do livro de Reis, está todos gravados lá, onde a gente explica isso com mais detalhes. Não vou falar aqui de novo, senão você não vai lá procurar. Procure, irmãos, para você entender aqui até que ponto chegou aqui. Então os reis da parte do norte, aqui Baasa, trazia esse mal lá de trás, irmãos. Só que a gente vê, para a glória de Deus, irmãos, trazendo para os nossos dias hoje, que da parte de Judá, houve reis aqui, e Asa até um período, vamos aprender isso hoje, ele fazia o que era reto, o que era agradável, o que estava na palavra para
glorificar o Senhor, glorificar a Deus, exaltar a Deus, irmãos. Ele fazia isso, aleluia. E nós temos que entender isso, irmão. Se teve gente no meio da nossa família, né? Aleluia. Ou aonde você está congregando, servindo ao Senhor, que fez o que era mal, irmão, faça você o que é certo. Faça você o que é diferente. Faça você o que agrada a Deus, porque você tem que olhar para o autor e consumador da sua fé, que é Cristo, perfeito, que te ama, que morreu na cruz do Calvário por você. Você não pode pegar um exemplo de um homem ou de uma mulher ou de pessoas que passaram na sua vida e foram má influência e você querer seguir os passos dele. Não, siga os passos de Jesus. Sirva ao Senhor. Honre ao Senhor, busque o Senhor de todo o seu coração, aleluia, é a Ele que você tem que honrar, amar, servir, adorar, obedecer a palavra. E nós vimos aqui nesses estudos, irmãos, que os reis da parte de Israel, todos, na sua maioria, só fizeram o que era desagradável aos olhos do Senhor. E Judá? Judá teve reis, irmãos, que foram exemplos, mas também que se corromperam. Então estamos aprendendo isso aqui, trazendo para a nossa vida hoje, aleluia. Continuando aqui, fala assim, ó. Versículo 2. Então Asa tirou a prata e o ouro dos tesouros da casa do Senhor e da casa do rei e enviou aos servos a Ben-Hadad, rei da Síria, para que habitava em Damasco, dizendo: agora há entre mim e ti, como houve entre meu pai e o teu, eis que te envio prata e ouro. Vai, pois, anula o teu acordo com Baasa, rei de Israel, para que se retire de sobre mim. Vamos ler o 4, 5, 6 para a gente entender. Fala assim, ó, e Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa e enviou os capitões dos seus exércitos contra as cidades de Israel, e eles feriram a Ijon, Dan, Abel-Maim e todas as cidades das munições de Naphtali. 5. E sucedeu que, ouvindo Baasa, deixou de edificar a Ramá e não continuou a sua obra. Então os irmãos veem que Asa começou a fazer coisas do que ele imaginava no seu coração. Não perguntou para Deus. Irmãos, tirou daquilo que era separado, consagrado no templo, para ali, irmãos, fazer parte daquele culto que eles prestavam a Deus para dar para o inimigo, para ir contra Israel, que tinha alugado os exércitos para ir contra ele. Então, irmãos, havia uma guerra política, algo que saía do que a palavra de Deus queria. Porque você vai ver aí no canal os vídeos anteriores que eles eram irmãos. E eles tinham que se voltar para Deus, irmãos, em humilhação. O coração, a Bíblia fala, quebrantado e contrito, Deus não desprezará. E se unir novamente para buscar o Senhor junto. Não, eles criaram uma separação. Por causa de soberba, por causa, irmãos, da arrogância, inveja. Irmão, Deus é único. E eles tinham que adorar a Deus da maneira só, mas tomaram caminhos diferentes, irmãos. Então estava acontecendo essa guerra. Alguns chamam até de guerra civil, né? Porque pessoas, vamos dizer assim, do mesmo país, brigando entre si. Irmãos, isso não pode existir, irmãos. Deus não faz acepção de pessoas. Uma vez perguntaram para Jesus: sua mãe e seus irmãos estão aí. Ele falou: quem é minha mãe e meus irmãos? Mas todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai, esse sim, é minha mãe e meus irmãos. Então, nós temos que fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai fala de unidade, irmãos. A vontade do Pai fala de união. A vontade do Pai fala em perdão, em reconciliação, em você, irmãos, perdoar o seu irmão. Ah, mas é difícil. Quem disse que é fácil, irmão? Mas nós, aleluia, temos hoje que habita na nossa vida a presença do Espírito Santo. E aí faz toda a diferença. O poder de Deus, o amor de Deus, ele é derramado nos nossos corações pela presença do Espírito Santo. E nós conseguimos até olhar para a pessoa e lembrar do que ela fez. Mas a graça de Deus, a Bíblia fala assim, ó: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Você vai olhar e vai perdoar. O amor vai encher, aleluia, o seu coração, a sua vida, que você vai perdoar e não vai lançar em rosto. Irmão, isso que faz a diferença do cristão. Religioso não faz isso não, mas cristão, irmão, que busca todo dia a misericórdia do Senhor, consegue fazer isso. Não dê desculpa, irmão. Se renda a Deus, se entregue a Deus de toda a sua alma,
que o Deus, o Senhor, a pessoa gloriosa, bendita do Espírito Santo vai fazer isso na sua vida, aleluia. Então, aqui a palavra fala, o 6. Então o rei Asa tomou a todo a Judá e levaram as pedras de Ramá e a sua madeira com Baasa edificaram, e com elas edificou a Gebá e a Mispa. Naquele mesmo tempo veio Anani, o vidente. Irmãos, o vidente aqui que fala a Bíblia é profeta, tá? Algumas traduções falam vidente, outras é profeta de Deus. Anani, profeta Anani. Aleluia. E Asa, rei de Judá, e disse: porquanto confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor, teu Deus, por isso o exército, o rei da Síria, escapou da tua mão. 8. Porventura não foram os etíopes e os líbios um grande exército, como muitíssimos carros e cavaleiros? O profeta, irmãos, inspirado pelo Espírito Santo, lembrou o rei Asa de um enorme, não foi grande, foi enorme, foi gigantesco livramento, que está também gravado aí no canal, para a glória de Deus, nos vídeos anteriores, que Deus deu a ele, irmãos. Quando ele confiou, ele clamou, aleluia. Continuando aqui a leitura aqui, ó. Confiando tu, porém, no Senhor, e ele entregou nas suas mãos. 9. Porquanto ao Senhor os seus olhos passam-se por toda a terra. Algumas traduções falam mundo. Para mostrar-se forte, para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Nisto, pois, procedeste loucamente, pois desde agora haverá guerra contra ti. Então, irmãos, o rei Asa, em outra situação, ele confiou no Senhor, irmãos. E o exército etíope era gigantesco. Era 1 milhão de homens, mais 300 carros. Está no canal gravado aí. E Deus deu um livramento gigantesco. Deus foi na frente e abateu os inimigos. Quando os inimigos estavam abatidos, o rei Asa entrou com o exército da parte sul e terminou de vencer a guerra. Então, irmãos, aqui Asa não confiou. Por quê, irmãos? Porque quando nós paramos de buscar o Senhor, de olhar para o Senhor, de estar com o Senhor, de pedir misericórdia para o Senhor, para que nós estejamos dependentes dele, achamos que podemos fazer alguma coisa com a força do nosso braço, as coisas saem do normal, irmão, saem do controle de Deus. Asa aqui entrou pelo caminho da desconfiança, não creu, irmãos. Olha a maneira que o profeta fala: você procedeu loucamente, sem juízo. Irmão, cuidado, fala isso para mim primeiro, cuidado, busque ao Senhor, ore. Se você fala assim, não, eu preciso orar 5, 6 horas, ore, irmão. Se você tem essa fé para buscar a Deus, faça. Eu oro uma vez e tá bom, amém. Mas se você fala, não, eu tenho que orar a noite inteira, porque é assim que eu vejo que Deus fala comigo, irmão, faça isso em nome de Jesus, mas não deixe de você estar, aleluia, debaixo da dispensação de Deus, do Espírito, para que ele te conduza, ele te oriente, ele te leve a carpastos verdejantes, mas dependa do Senhor, confie no Senhor, não faça as coisas segundo o seu querer, o seu achismo. Vou fazer assim? Não faça. Pergunte para Deus primeiro, consulte a palavra, leia a palavra, tenha tempo na presença de Deus, ouça a voz do Espírito Santo falar com você, aleluia. Aí vai, faça. Aí a Bíblia fala no Salmo 1 para nós, para mim, para você: tudo que fizer prosperará, aleluia. Versículo 10 em diante. Porém Asa se indignou contra o vidente, lançou na casa do tronco, porque estava enfurecido contra ele por causa disto. Também Asa, no mesmo tempo, oprimiu alguns do povo. 11. E eis que os atos de Asa, tanto os primeiros como os últimos, estão escritos nos livros dos reis de Judá e de Israel. Os irmãos vê que ele entrou, irmãos, como a gente fala às vezes para alguém na igreja, entrou pela carne. A Bíblia diz que obras da carne, irmão, obra da carne não leva ninguém para o céu, irmãos. Afasta nós de Deus e vai levar a gente para estar fora da posição que Deus quer. Nós temos que adentrar pela dependência de Deus, irmãos, para falar com o Senhor, estar com o Senhor, para que os frutos do Espírito Santo, esses sim, apareçam na nossa vida. Irmão, dependamos de Deus, espere no Senhor, de todo o seu coração, confia nele. Ah, mas eu quero uma resposta agora. Não, irmão. A Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor, irmãos, aleluia, renovarão as suas forças.
correrão e não se cansarão. Irmão, espere no Senhor. Deus tem direção, Deus tem vitória, Deus tem solução para a sua vida, mas espera no Senhor. Faça a hora que a palavra, Deus, testificar com você, te trazer paz ao coração para você fazer. Não faça no braço da sua força. Não vá consultar homens, irmãos. Consulte Deus, fale com Deus, ore. Você fala assim, mas eu preciso conversar com alguém. Procure o pastor da sua igreja, a pastora, sente com ele, ore com ele, fale, jejue, ore, espere Deus te orientar dentro da palavra. Olha o que Asa fez, irmãos. Asa vinha, antes disso, tendo comunhão com Deus, falando com Deus, Deus se agradando da vida dele. A hora que ele saiu da presença de Deus, irmãos. Isso é nós que fazemos, não é Deus não, irmão. Não é o diabo não, nós que escolhemos sair. E entrou pelo caminho da carne, do achismo, da soberba, do orgulho, da prepotência. Irmão, olha o fim que Asa teve, irmãos. Prendeu o profeta do Senhor, irmãos, e maltratou alguns do povo, que foi contra a decisão dele, porque Deus não estava nisso, irmãos. Pessoas fazem isso hoje, irmãos. Alguém pode pregar, falar, orar. Pessoas que não estão na direção do Espírito Santo da palavra, falam besteira, apontam dedo, julgam, não querem perdoar, não querem ajudar, não querem consagrar sua vida, não querem esperar em Deus, buscar o Senhor, está na posição de Deus. A Bíblia fala assim para nós, ó, se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, tudo o que quiseres, que pedires, vos será feito. Irmão, isso é maravilhoso, irmão, mas tem que estar com Deus, servindo a Deus, esperando em Deus. Vamos ler do 12 ao 14 para a gente encerrar hoje esse estudo aqui. Fala que a morte de Asa. E no ano 39 do seu reinado, Asa caiu doente de seus pés, e a sua doença era em extremo, grave. Contudo, na sua enfermidade não buscou o Senhor, mas antes os médicos. Olha, irmão, fez errado. Se Deus deixou escrito aqui, irmãos, que aquela enfermidade era algo espiritual, brecha que ele abriu na vida dele, era para Deus curar. Não era para os médicos, irmãos, era para Deus agir, porque tinha que partir dele também um reconhecimento, um arrependimento, para ele se arrepender do mal que fez, irmãos. E Deus perdoar e curar aquele mal. Sabe, irmãos, pessoas hoje estão espiritualmente mortas, sem visão de Deus. Irmão, barulho, gritaria, não é Deus que está nisso não, irmãos. Deus quer que as obras dele apareçam na sua vida e na minha. Os frutos têm que aparecer. O fruto fala de amor, irmãos, de perdão, longanimidade, benignidade, aleluia, fidelidade, domínio próprio. Irmãos, quem é de Deus perdoa. Não é fácil, ajuda, tá junto. Irmão, é humilde, é manso e humilde. Jesus ensinou a gente a aprender com ele, irmãos. As pessoas querem fazer barulho, querem bater no peito, querem se achar. Irmão, Deus não tá nisso. Cuidado, irmão. Vai pela palavra. Jesus falou assim, que conhecereis a árvore pelo fruto. Cuidado, observe os frutos, irmãos. Asa morreu na desobediência. Diz a palavra aqui, ó, os médicos. 13. Asa dormiu com seus pais e morreu no ano 41 do seu reinado. 14. Sepultaram no seu sepulcro, que tinha cavado para si na cidade de Davi, havendo deitado na cama que se enchera de perfumes e especiarias, preparado segundo a arte dos perfumistas. Dessas coisas fizeram-lhe uma grande queima. Então, Asa morreu, irmãos, na desobediência. Foi para o inferno? Eu não posso falar isso, irmãos. Quem sabe é Deus, irmãos. Mas segundo aqui o relato bíblico, ele não pediu perdão, não se arrependeu. Irmão, cuidado. Fica hoje aqui o capítulo 15 de 2 Crônicas para nossa admoestação, para nossa exortação, para a gente ficar acordado, irmãos. Prestando atenção no que vamos fazer, como vamos agir. Deixemos Deus, irmãos, através da sua palavra. O Espírito de Deus habita em nós. A Bíblia fala assim que Deus nos deu um espírito de amor, poder e moderação. Deixe ele falar, deixe ele agir, deixe ele conduzir, deixe ele, à luz da palavra, conduzir a minha e a sua vida. Amém? Que o Senhor te abençoe, te guarde, proteja. Aleluia. Irmãos, ajude nós aí no canal. Não esqueça de deixar o joinha.
traga inscritos para o canal, me envie esse link para as pessoas. Essa palavra tem que chegar às pessoas, irmãos, aqueles que não conhecem a palavra, nunca ouviram falar de Jesus. Você que aí é servo de Deus, seja um instrumento de Deus para que essa palavra chegue e o nome do Senhor, é o nome dele que tem que ser glorificado, amém? A paz do Senhor Jesus.